Olá, bem-vindos a mais uma entrevista JETV, desta vez com a presença do General Carlos Branco, com quem vamos falar a propósito da edição do seu livro Afeganistão, Episódios de uma Guerra Perdida, que não podia estar mais na ordem do dia, uma vez que o Afeganistão está por estes dias no centro, no epicentro de mais um problema. O general Carlos Branco esteve exatamente no Afeganistão em missão durante 2007 e 2008. É por isso uma personagem que está no centro deste conflito e sabe, por experiência própria, aquilo que ali se passou. Obrigado por se juntar a nós, Major General Carlos Branco, e obrigado pela disponibilidade. E perguntava-lhe desde já, e no que tem a ver com o livro que acaba de escrever e que estará proximamente nos escaparates, como é que observa as intenções e as motivações que levaram os Estados Unidos a intervirem no Afeganistão em outubro de 2001? Muito bons dias, muito obrigado pelo convite para participar neste debate. É com muito gosto que o faço, sobretudo por ocorrer exatamente nas vésperas do lançamento do meu livro, que é uma reflexão profunda sobre os desenvolvimentos da guerra no Afeganistão. Tem como referência, naturalmente, o período em que eu lá estive, mas quando regressei a Portugal, acabei, passados uns meses de ser colocado no Estado-Maior Internacional Militar da OTAN em Bruxelas, e isso permitiu-me também, por outras lentes, continuar a seguir o conflito no Afeganistão. E isso incentivou-me, com muita informação que eu tinha, não só em primeira mão, mas com outra, através de um seguimento contínuo, motivou-me a escrever este documento. Relativamente à questão que coloca, é uma questão muito pertinente, porque a participação internacional ou a invasão, para ser mais específico, liderada pelos Estados Unidos, tinha como argumento fundamental a resposta aos acontecimentos do 11 de setembro. Era uma resposta a esses eventos, uma retaliação. E a retaliação foi invadir o país sem ter muito em conta os desenvolvimentos seguintes. E como não havia um projeto para o dia seguinte, a situação complicou-se e os resultados, de certa forma, estão à vista. Mas, respondendo concretamente à questão, ao âmago da pergunta que me colocou, nós não podemos ver a invasão do Afeganistão apenas na perspectiva da resposta norte-americana aos acontecimentos do 11 de setembro. Há fortes indícios que essa invasão estaria já prevista, já teria sido decidida uns meses antes do 11 de setembro, porque o objetivo era retaliar relativamente ao Bin Laden e àquilo que ele já, entretanto, tinha feito aos Estados Unidos. Há vários incidentes, eu não os vou enumerar todos, mas há dois que são decisivos, que é o ataque às embaixadas americanas em Nairobi e em Dar es Salaam. Mas a análise se ficaria incompleta se nós não introduzíssemos nesta equação a dimensão geoestratégica e a dimensão geoeconómica. A dimensão geoestratégica tem a ver com marcar uma posição significativa na Ásia Central e, a partir daí, poder controlar os movimentos da Rússia, porque isso seria instalar-se no quintal da Rússia, nas ex-repúblicas soviéticas, e, por outro lado, controlar a China. Há esta dinâmica que, aliás, se tinha iniciado ainda antes do 11 de setembro, porque o ataque é feito a partir das bases militares no Tajiquistão, em apoio da Aliança do Norte, e depois essa política de procurar adicionalmente a outras que já existiam, de assegurar bases militares naquela zona, estava perfeitamente delineada. Mas, por outro lado, há também a questão geoeconómica, e a questão geoeconómica era procurar criar um regime no
Afeganistão que garantisse a segurança e que fosse favorável para que o território afegão pudesse ser utilizado para a instalação de gasodutos que permitissem trazer o gás natural de territórios da Ásia Central, fundamentalmente da bacia do Mar Cáspio, muito em particular do Turcomenistão, entre outros, fazendo assim o bypass à rede de gasodutos que vinham ainda do tempo da União Soviética. Para leste não seria possível, porque a leste está a China, para o oeste está o Irão, para o norte estava a Rússia, só havia um sistema para sul, e para sul teria que ser através do Afeganistão, e só seria possível se houvesse uma situação política favorável e securitária estável. E esta intervenção naquela zona do globo tem que, naturalmente, ter em conta estes desenvolvimentos, porque se não forem tidos em conta, será seguramente uma análise manifestamente insuficiente. A ideia com que ficamos da leitura do livro que acaba de editar é que logo à partida, a partir muito pouco tempo depois de outubro de 2001, as coisas começaram a correr mal para os Estados Unidos. Identifica uma série de circunstâncias que levam a que as coisas não tenham corrido bem. A multiplicação das cadeias de comando, a indefinição de planos e também a impreparação das tropas invasoras face à guerra de guerrilha que foram encontrar. Por outro lado, há também o facto de o governo de Hamid Karzai ser de uma ineficácia aparatosa, diria eu, e também a juntar a tudo isto alguma dificuldade, que é uma dificuldade que o Ocidente manifesta há pelo menos 800 anos, de perceber, quando se confronta com o mundo muçulmano, de perceber como deve atuar. Tudo isto esteve presente naquele território no Afeganistão em 2001, não lhe parece, Sr. General? Concordo com a sua observação. Aliás, eu gostaria de sublinhar uma questão quando utilizou a palavra guerrilha. E nós temos que perceber que estávamos numa contra-subversão, a lutar contra uma organização de guerrilha, e que um movimento que se opunha à presença de forças estrangeiras no seu território, com a agravante de não serem muçulmanos, e isto é uma diferenciação significativa e que tem que ser sublinhada, tem que ser relevada, porque sistematicamente chamamos essas organizações terroristas. Elas não são terroristas, são organizações de guerrilha. Nós aqui no tempo do Estado Novo e na Guerra em África chamávamos também terroristas a grupos que não eram grupos terroristas. Isto não implica que eles não tenham atos terroristas, não cometam atos terroristas, mas isso é outra coisa. Uma coisa é cometer ou levar a cabo atos terroristas no contexto de uma guerrilha, outra coisa é uma organização exclusivamente terrorista, que não se podem comparar os talibãs, por exemplo, nem com a Al-Qaeda, embora tenham durante algum período feito alianças táticas, como também não podemos comparar com grupos como o IRA, o Badr Meinhof, as Brigadas Vermelhas, etc. Portanto, pôr tudo no mesmo saco parece-me extremamente perigoso. Mas a sua questão é muito lata e eu posso desenvolvê-la em vários aspectos, sublinhando várias perspectivas. E gostava de começar por uma que mencionou. A seguir, as coisas começaram a correr mal. Bom, um aspecto eu já referi, que prende-se com a falta de planeamento para o dia seguinte. Curiosamente, isto vai-se a repetir no Iraque. E por isso é que, exatamente, por isso é que houve desastre. Mas isto começou logo na Conferência de Bona, em 2001, cujo objetivo era definir o que ia ser o Afeganistão politicamente até à realização das primeiras eleições. E o primeiro erro foi não convidar
os talibãs para essa negociação política. Porque os talibãs são um movimento, são uma força da sociedade afegã. Os temos ou não, temos que os ter em conta. Claro. Não podemos, pura e simplesmente, fazer tábua rasa deles. E porque estão muito embrenhados na sociedade e conhecem muito bem a sociedade e têm uma capacidade de influência tremenda, nós, pura e simplesmente, não os podemos ignorar. Ao fazê-lo, estamos a cometer erros crassos. E foi isso que aconteceu em Bona. Em Bona tinha sido uma oportunidade de ouro, já que os talibãs estavam muito enfraquecidos e podia-se ter tirado a oportunidade dessa fraqueza para os introduzir no mainstream numa situação desvantajosa. Essa oportunidade histórica perdeu-se. Depois, há algo extremamente grave. A intervenção internacional no Afeganistão desenrolou-se como uma operação de peacekeeping, mais concretamente uma operação no âmbito do desenvolvimento e da reconstrução, mas estamos a fazer desenvolvimento e reconstrução partindo de uma série de premissas erradas. O desenho da campanha e o próprio desenho das forças estava vocacionado para esse tipo de operação militar, mas depois o que se confrontaram no terreno foi com uma operação militar significativamente diferente. E aí as coisas tornaram-se muito mais difíceis. Eu quero sublinhar um aspecto que me parece particularmente importante, é que as forças internacionais sofreram muitas baixas, mas, em última análise, não foram derrotadas militarmente. A guerra foi perdida fundamentalmente pela falta de ineficácia política em desenvolver um processo político de diálogo intra-afegão, onde, naturalmente, se iria obter o compromisso e se iria obter uma fórmula que fosse do agrado das diferentes fações afegãs. E isto foi gravíssimo. E um dos grandes autores desta estratégia foi o presidente Obama. Quando o presidente Obama, em dezembro de 2009, vai a West Point e faz um discurso em que deixa claro que vai sair em 2014, no final de dezembro de 2014. Quando eu digo final, estamos a falar do final das operações de combate e o início de uma nova fase, que seria fundamentalmente treino, e em que as forças afegãs iriam ser responsáveis, se não totalmente, pelo menos parcelarmente, pela segurança do país. E haveria transferências também de responsabilidade noutros domínios das forças internacionais para as forças locais. Vamos reter-nos um pouco exatamente nesta questão da transferência de poder, para lhe pedir para fazermos aqui um pequeno intervalo, primeiro, depois voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da entrevista com o general Carlos Branco. Ficámos anteriormente na fase em que era suposto haver a transferência de poder das forças internacionais, da Aliança Internacional, para um governo afegão. Eu gostava também de lhe pedir uma resposta um pouco mais específica naquilo que disse há pouco tempo, relativamente às diferenças entre os Talibã e a Al-Qaeda, e suponho também que entre os Talibã e o Estado Islâmico, porque é o facilitismo ocidental, diria eu, para não chamar outra coisa, porque o que se devia chamar é o desconhecimento ocidental, mete tudo no mesmo saco, digamos assim, e não é suposto isso acontecer, não me parece, general Carlos Branco? Os talibãs e a Al-Qaeda têm o mesmo objetivo estratégico, que é criar um Estado, um Emirato Islâmico, onde prevalece a Sharia, e isso é comum a ambas as organizações. O que é que as diferencia? O que as diferencia é que, enquanto que a Al-Qaeda tem um projeto de jihad global, os talibãs pretendem apenas limitar a sua jihad ao território afegão. Exatamente. Quando eu digo ao território afegão, estou a dizer também que pretendem ter boas relações de vizinhança com os países limítrofes
E isto, para a Al-Qaeda, era uma heresia. E estas divergências ideológicas manifestaram-se logo de início. Logo de início, pelo menos, consigo-as identificar já com alguma clareza através de blogs e uma série de sites e de contas de Twitter e do Facebook, das redes sociais, a partir de 2006. Isto torna-se evidente, onde há já um confronto ideológico e o afastamento dos afegãos deste projeto jihadista global. Ideológico e também militar, não foi? Porque os ataques da Al-Qaeda e do Estado Islâmico aos Talibã também começaram a acontecer. É importante perceber que os talibãs não são uma organização homogénea. São compostos por vários grupos. E, embora haja ali uma subordinação, e de facto havia uma coordenação muito grande entre os diferentes grupos, mas o relacionamento da Haqqani Network era muito particular, sobretudo na zona das áreas tribais do Paquistão, e aí havia, digamos, algumas conexões com o que restava da Al-Qaeda. Havia cooperação ao nível tático, em situações muito concretas e muito específicas. Recordo que essa Al-Qaeda estava localizada no Paquistão, estava e está. Exato. Mas não havia cooperação a nível estratégico. Até repara, ambas as organizações tinham as suas sedes, os seus líderes no Paquistão, só que uns estavam na zona do Baluquistão, em Quetta, a chamada Quetta Shura dos talibãs, esses com um grande controle por parte das autoridades paquistanesas, e enquanto que a Al-Qaeda funcionava num outro sítio, nas áreas tribais, como eu já referi, onde a ação, onde a intervenção do governo paquistanês é extremamente limitada. Portanto, isto são questões que não são despreciadas e que se tem que ter em consideração. Claro. Mas voltando à sua questão relativamente ao Daesh, agora, colocando o Daesh em cima da mesa. Há aqui um aspecto que é muito importante também ter em consideração, que é o facto dos talibãs se apresentarem como um movimento muçulmano e não procuraram fazer distinções, apesar de ser um movimento de base sunita, não hostilizaram os xiitas, ou pelo menos a partir de 2010 isto é bastante evidente. Pelo menos as fações que na altura tinham que prevaleciam no grupo, e consideravam que não era benéfico estar a fazer discriminações entre a zona A e a zona B, entre o grupo A e o grupo B, entre a tribo A e a tribo B. Tinham que estar unidos para combater o inimigo comum. O Daesh... E não despertar o ódio do Irão, não lhe parece? Essa questão eu abordo de seguida. O Daesh é um movimento, entre outras coisas, muito próximo da Al-Qaeda nesta perspectiva global, mas há também um fator que os diferencia, e que neste caso os diferencia também relativamente aos talibãs, que é a posição relativamente aos grupos xiitas. Enquanto que o Al-Qaeda considerava que se devia combater primeiro o inimigo longínquo. Quando estamos a falar do inimigo longínquo, estamos a falar dos Estados Unidos, havia que desgastar, exaurir os Estados Unidos, e então, uma vez conseguida essa vitória, numa segunda fase, iriam tratar dos governos muçulmanos da região. Bom, essa questão coloca-se agora novamente porque não tinham na primeira linha da sua ofensiva os grupos xiitas, que era o que se opunha ao Daesh e Exato. Que o Daesh vem agora retomar. E todas as ações que se têm verificado contra mesquitas xiitas no Afeganistão são exatamente motivadas pelo Daesh. Exatamente. Curiosamente, os talibãs mal chegam a
Cabul, logo um dos primeiros atos é ir a uma mesquita xiita, exatamente, oferecer-lhes a cooperação e mostrar que não estão hostis a esses grupos e que contam com eles no processo de reconstrução ou no processo político que se iria a seguir. Entretanto, voltamos à fase em que Barack Obama, em 2009, acaba por explicar ao mundo que as tropas norte-americanas estão de saída. Essa saída era suposto ter acontecido em 2014, numa primeira fase, se não estou em erro. Não foi nada disso que aconteceu. Como é que observa esta última década das duas em que as forças ocidentais estiveram no Afeganistão? Eu penso que a questão crucial aqui é perceber a estratégia de saída. Certo. Como é que ela se ia fazer? Ou seja, há basicamente dois caminhos. Promover um diálogo intra-afegão, no sentido de se encontrar uma solução política que seja do agrado de grupos que ideologicamente são distintos. Isto não é preto e branco, porque depois temos que introduzir aqui o fator rural-urbano, temos que introduzir muitos outros fatores, para além, naturalmente, do fator religioso e das competições e rivalidades entre os diferentes grupos étnicos e mesmo dentro de um determinado grupo étnico, entre as diferentes tribos. Bom, como pode ver, adivinha-se que será um trabalho árduo e que exige muitos recursos e muita energia. Claro. Mas qual foi a opção? A opção foi a opção militar. Curiosamente, não foi a opção militar através das forças internacionais, mas era a opção militar através das forças afegãs. Havia, pois, que criar umas forças armadas afegãs com dimensão e com capacidade para poder assegurar a segurança, passa a cacofonia do país, substituindo as forças internacionais e, deste modo, poderem combater os talibãs. Portanto, certo. Esta foi a questão, aqui é que se discute o problema crucial, que é a solução militar por outra via a sobrepor-se ao caminho político. E isso conduziu-nos à situação que nos encontramos agora. Claro, e isso foi uma coisa que ficou evidente desde muito cedo, isto é, a solução do diálogo entre todas as partes envolvidas foi algo que o Ocidente nunca conseguiu colocar em cima da mesa das negociações, não é verdade? Eu não gostaria de falar do Ocidente. Sim, é evidente. Porque não há Ocidente. Existem os Estados Unidos, que definem a política, na maior parte das vezes, sem consultar os seus aliados ocidentais. Sim, que depois acabam por ir a reboque e fazer aquilo que os Estados Unidos definiram. Tanto de entradas como de saídas e, de certa forma, funcionam, desculpa a expressão, um pouco carne para canhão. Esta era a primeira questão que eu gostaria de colocar quando se fala do Ocidente. Claro. Agora, houve algumas tentativas, mas foram inconsequentes, nomeadamente a França, nomeadamente da Alemanha, mas foram desgarradas, não havia coordenação. Entretanto, surgiram outros atores, nomeadamente a Arábia Saudita, salvo erro em 2009, tem uma tentativa de encontrar uma solução política e pôr os diferentes grupos a falar. Esse esforço não deu resultado, mas ao longo dos anos, fundamentalmente na segunda década do século XXI, entraram vários outros atores neste processo de conciliação. Para além dos esforços que se fizeram a nível nacional. Claro. Promovidos pelo presidente Karzai. Aliás, o presidente Karzai teve um papel importante neste pensamento e exatamente por causa disto ele entrou em choque com o presidente Obama porque ele pretendia estabelecer uma plataforma de diálogo permanente com os talibãs e o presidente Obama não valorizou esse caminho. Mas, durante este processo, entraram outros atores, como eu referi. Gostaria de sublinhar o papel importantíssimo que o Irão teve quando iniciou as suas aproximações aos grupos
aos grupos rebeldes, e também com Cabul, teve um papel muito importante porque pretendia assegurar que uma solução política em Cabul não fosse dominada por radicais afetos ao Paquistão e afetos à Arábia Saudita. Exatamente. Mas foi também muito importante as iniciativas levadas a cabo pela China, em que procurou, em vários formatos, em formato trilateral, em formato quadrilateral, em formato bilateral. A China tinha muito interesse em que a situação securitária no Afeganistão, independentemente da forma política, se concretizasse e se consolidasse. Porquê? Por dois motivos fundamentais. Um de natureza securitária e outro de natureza económica. Relativamente, estou a falar da China. A securitária, porque pretendia assegurar-se que o Afeganistão não era um santuário, uma casa de apoio dos grupos uigures que operam no interior da China. Quando falamos que o Afeganistão não pode albergar grupos terroristas, normalmente estamos a pensar na Al-Qaeda e agora pensamos no Daesh. Mas a China pensa em mais um, que é o Partido Islâmico do Turquestão. Vamos ficar neste ponto da China para fazermos aqui um segundo intervalo. Voltamos já de seguida. Até já. Bem-vindos à terceira parte da entrevista com o General Carlos Branco. Tínhamos ficado na segunda parte com os propósitos de Pequim relativamente ao Afeganistão. O General Carlos Branco já tinha falado da questão estratégica, resta ainda a questão económica de que estava a falar. Certo, mas ainda no âmbito da questão securitária há outras questões que me parecem também relevantes e que devem ser mencionadas. A China desenvolveu programas de cooperação militar com o Tajiquistão. Há rumores, isso ainda não se conseguiu provar, que teria financiado a construção ou o levantamento de uma brigada de montanha, exatamente para cobrir aquela zona de fronteira entre o Afeganistão e o Tajiquistão, para monitorizar os movimentos destes grupos rebeldes que atuam no interior da China. Inclusivamente, teria mesmo desenvolvido patrulhas mistas com as Forças Armadas tajiques, exatamente com essa intenção. Apesar de existir uma cooperação militar também da Rússia com o Tajiquistão, e essa cooperação militar é fundamentalmente também de monitorização das fronteiras tajiques. Portanto, esta é uma questão muito importante, porque apesar de as repúblicas ex-soviéticas da Ásia Central serem muçulmanas, mas seculares, o facto é que a incapacidade que esses dirigentes pós-soviéticos, essa incapacidade para satisfazer os interesses e o bem-estar das populações, criou espaço para a intervenção de grupos muçulmanos radicais. E isso é uma preocupação para a União Soviética. O objetivo é procurar pará-los o mais longe possível e, neste caso, que não passem do Afeganistão para a Ásia Central, e nomeadamente os países que fazem a fronteira, como seja o Quirguistão, o Tajiquistão e o Uzbequistão. De qualquer forma, este é um problema do crescimento destes grupos, é um problema que está patente tanto do lado da Rússia como do lado da China. Esta vitória no Afeganistão pode aumentar o moral destes grupos, dar-lhes incentivo a continuarem a sua luta, porque viram que num determinado espaço geográfico contíguo tiveram uma vitória significativa. E esta questão tem que se resolver resolvendo-a no Afeganistão. Bom, este é um assunto relativamente à China. Mas a China está muito envolvida na indústria extrativa no Afeganistão. Um grande projeto, eventualmente o projeto de maior dimensão, tem a ver com a exploração de minas de cobre.
o Afeganistão tem a segunda maior reserva do mundo de cobre e os chineses estão ávidos dessa matéria-prima para alimentar a sua indústria. O problema é que durante a guerra esses projetos não conseguiram ter desenvolvimento nenhum porque a insegurança não o permitia. Claro. Para beneficiarem desses projetos de indústria extrativa, que não se limitam ao cobre, incluem também, por exemplo, a exploração de poços de petróleo que existem no norte do Afeganistão, eles precisam de segurança. E isso é determinante para a China, claro, por estes dois motivos. Depois há outros atores, mas, enfim, podemos ficar só por estes, porque a Rússia também tem tido um papel extremamente importante, no sentido de pôr os diferentes grupos a falar, e agora está também envolvida conjuntamente com a China na tentativa de organizar uma conferência de doadores sobre a égide da ONU. Mas ainda há outro aspecto importante, que se prende com a Organização de Segurança de Xangai. A Organização de Segurança de Xangai tem também um comitê que trata exclusivamente das situações de segurança com o Afeganistão e é nesse fórum que se discutem muitas destas questões. E o que essa organização pode fazer, pode contribuir para ajudar a consolidar uma situação de estabilidade política no Afeganistão, também tem que ser tida em conta nesta equação completa multidimensional. É engraçado, interessante recordar que a Rússia exatamente foi um dos poucos, não sei se o único, talvez não o único, países que não fechou a sua embaixada depois de 15 de agosto passado. Perguntava-lhe só, agora de uma forma um pouco mais rápida, como é que viu, por um lado, o abandono, segundo alguns analistas, a saída das tropas norte-americanas de Cabul foi uma espécie de abandono. Como é que vê essa circunstância e como é que observa o facto de, desde o dia então para cá, este fantasma de Cabul estar a minar a vida, nomeadamente a política, claro, a vida política, nomeadamente interna, de Joe Biden? Temos que ver os acontecimentos que levaram à queda do regime com muita cautela. Há muita confusão, há muita interpretação errada do que aconteceu. Esta é, digamos, a premissa fundamental de qualquer discussão que queiramos ter sobre este assunto. Certo. Eu recuso-me a apontar o dedo à incompetência, seja de quem for, porque todos fomos surpreendidos, todos, eu fui surpreendido, até os próprios talibãs foram surpreendidos. Exato. Que os talibãs não esperavam, eles fizeram o trabalho de casa, e esse trabalho de casa demorou algum tempo, isso também será uma discussão que nós podemos ter, mas limitando-me à sua questão, os talibãs tinham cercado Cabul e o objetivo era entrar em negociações com o governo e criarem um governo de transição que seria, no fundo, de partilha de poder. Ninguém pensava que o Presidente da República, o seu séquito, os indivíduos mais importantes do governo, abandonassem o campo de batalha e fugissem. Perante esse vazio de poder, os talibãs avançaram e fizeram o que tinham a fazer. Não é? E mesmo já quando estavam em Cabul sem oposição, eles procuraram arranjar interlocutores para criarem uma situação de transição, de partilha do poder. Isto teve evoluções, mas foi o que aconteceu imediatamente a seguir. Ora bem, agora temos que ir para a fase a seguir. Qual é a fase a seguir? Se as Forças Armadas não combatem, entregam-se. Se o governo foge, imagina qual é a situação da população que tinha comprometimento com as forças internacionais e outras que procuraram tirar partido da confusão também para sair do país, esperando ter uma vida melhor no estrangeiro. O que é que essa situação criou, do ponto de vista psicológico, de ansiedade nessas pessoas? É evidente que entraram em pânico. Claro, evidente. Portanto, esta situação era uma situação que ninguém esperava, porque a retirada era para ser conduzida de outra maneira,
porque estavam na equação uma série de premissas que não se concretizaram. No fundo, funcionou a chamada wildcard, aquilo que ninguém tinha considerado como uma modalidade de ação execuível. Exatamente. Pronto, e repare, isso ninguém previu esta situação, não vale a pena virem agora indivíduos esclarecidos da última hora dizer que isto foi um problema de falta de intelligence. Quer dizer, isso é uma parte, mas não se pode atribuir exclusivamente a esse fator a derrocada, porque é uma forma simplista de abordar uma questão complexa. Perante aquela situação que ninguém esperava, eu acho que os Estados Unidos fizeram um trabalho meritório. Eu agora não tenho presente os números, mas conseguiram, no espaço de uma semana, retirar cerca de 200 mil pessoas, mais do que isso. E mais ninguém no mundo tinha a capacidade logística para fazer o que os Estados Unidos fizeram. Claro. Agora, o grande problema é como é que estes acontecimentos são percebidos pela população e como é que estes acontecimentos são manipulados por forma a criar determinadas percepções. E aqui já estamos no domínio cognitivo, que não tem necessariamente coincidir com o que foi a realidade dos factos. General Carlos Branco, faço-lhe uma última questão que tem a ver com o seguinte: como é que, do seu ponto de vista, a comunidade internacional deve atuar para minimizar qualquer tipo de tensão que possa continuar a existir com o regime talibã? Recordo que, por exemplo, há pouco tempo o regime talibã pretendeu ter um interlocutor direto nas Nações Unidas. Creio que essa questão ainda está por resolver. Como é que, do seu ponto de vista, é possível a comunidade internacional interagir com o regime talibã para que as relações entre as duas partes se venham a constituir de forma organizada e sem tensões? A normalização das relações vai demorar tempo. Certo. E é importante que os talibãs façam o trabalho de casa. Isto não pode ser só uma relação a correr num determinado sentido sem haver contrapartidas. O grande desafio do momento é matar a fome a milhões de afegãos que, se não tiverem a ajuda internacional no terreno, vão morrer amanhã. Este é o grande desafio para o governo talibã e para a comunidade internacional. Nós, ao estarmos a ajudar humanitariamente, não estamos a legitimar o governo talibã. Esta é a primeira questão. Portanto, tem que haver um esforço muito grande, liderado pelas Nações Unidas, liderado pelo sistema das Nações Unidas, pelos seus diferentes programas, agências, no sentido de reunir capacidades, recursos, para estar no terreno a desempenhar este papel humanitário. Esta é a primeira questão. Depois há outras questões de extrema complexidade. Se pensarmos já do ponto de vista económico, nós não sabemos exatamente qual é o pensamento dos talibãs do ponto de vista económico, mas há verbas que são extremamente importantes, nomeadamente os 9,5 bilhões de dólares que estão retidos pelos Estados Unidos, que fazem muita falta às entidades talibãs, porque naturalmente eles têm que fazer mais qualquer coisa, não se podem limitar a gerir um país pela ajuda humanitária. Porque há aqui um problema grave, é que se o regime talibã não tiver capacidade de satisfazer uma série de necessidades da população, há o risco de ter deserções e muitos dos seus soldados engrossarem as fileiras do Daesh. E então cria-se um problema grave. Portanto, o novo regime, para além da segurança que trouxe ao país, morriam em média cerca de 100 pessoas por dia durante o conflito, deixaram de morrer pessoas. Ou seja, quando o Daesh lança uma bomba, faz um ataque suicida, morrem pessoas. Mas a situação
tornou-se tranquila do ponto de vista da segurança. Mas isso pode não ser suficiente, porque as pessoas podem sentir segurança, mas precisam de mais do que isso. Mas é um forte indicador para a comunidade internacional perceber o que se está a passar no Afeganistão talibã. Bem, isso está aos olhos de todas as pessoas. Exato. Mas este risco de os talibãs alienarem-se da população poderá vir a ocorrer. Será necessário algum tempo, mas isso pode acontecer. Uhum. Portanto, ostracizar deliberadamente os talibãs não me parece uma política acertada. Certo. E depois há outra questão também muito importante, que é, eu estou a sublinhar muitas questões importantes porque estou a procurar resumir muito a explicação. Como eu já lhe referi, o grupo talibã não é um grupo homogéneo. E eu penso que era importante a comunidade internacional procurar dar a mão aos grupos moderados, de maneira a que eles prevalecessem. Claro. E isso não está garantido que aconteça. Aliás, os alargamentos que houve no governo foi exatamente tentativas de o tornar inclusivo dentro da lógica dos diferentes grupos que constituem o movimento, não inclusivo do ponto de vista étnico. Ok? Bom, esta é a questão crucial. E, de facto, os talibãs, por serem maioritariamente pastuns, relacionam-se segundo os códigos dos pastuns. E os pastuns procuram, de uma forma geral, consensos através das suas jirgas, das suas assembleias dos tribal elders, dos chefes tribais. Pronto. O que, ao contrário do que se tem dito em muita comunicação social e muitas análises, não é previsível que se dissolvam e entrem num processo de violência generalizada em que um grupo combate militarmente o outro. E isso há já indicadores de que, apesar das suas divergências, eles vão conseguir arranjar fórmulas de compromisso e de cooperação. O problema aqui é que os talibãs não têm as competências para gerir um país, para administrar o Afeganistão. Os talibãs são experimentados combatentes, mas isso não os habilita para gerir um país. Isso foi por causa disso e por se saberem isso, é que o grupo moderado procurou limitar a fuga, vamos chamar, dos cérebros, dos tecnocratas, que são cruciais para fazer viver o país, não só a administração pública, mas os hospitais, por exemplo. Isso não foi conseguido porque as pessoas mais qualificadas, um grande número delas, abandonou o país. Mas essas pessoas são cruciais, porque não tendo indivíduos habilitados para gerir o país, o futuro não poderá ser risonho. Isto para dizer que, sem dinheiro e sem competência, podemos ver onde é que isto nos vai levar. Há aqui outro aspecto importante. Os talibãs queriam acabar com a droga, mas para acabarem com a droga necessitam mais uma vez do apoio internacional. Precisam, acima de tudo, que a comunidade internacional os ajude a encontrar culturas de substituição que sejam igualmente rentáveis para os agricultores. E eles não podem alienar os agricultores se de um dia para o outro terminarem com o cultivo da droga, porque eles sabem que, se isso acontecer, estão a criar potenciais combatentes do Daesh. Claro, ou seja, e a droga vai continuar a ser uma fonte de rendimentos muito importante. E essa situação vai se manter, e aquela promessa que foi feita logo de imediato que iriam acabar com a droga, com o cultivo, e isso vai estar seguramente comprometido. Muito obrigado, General Carlos Branco, por esta visão abrangente, mas também muito específica da questão do Afeganistão.
Agradeço-lhe a disponibilidade para ter partilhado connosco a sua experiência por um lado e os seus conhecimentos por outro. As entrevistas da JETV voltarão com outros temas em abordagem. Muito obrigado e até lá.